Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei o horário que você está assistindo, mas vamos hoje ter mais uma aula da nossa Escola de Servos, a lição número 10 da classe Amar, que é o tema que estamos usando, né? Intercessão. Dentro desse tema temos a aula 10 e o tema da aula é serviço, a aula 2 de serviço, como servir ao Senhor. Pai de amor, obrigado pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, para compartilhar da sua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui como o texto base o livro de Atos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 10, onde a igreja vinha crescendo, os discípulos, então, eles começaram a se dedicar mais ao estudo da palavra de Deus. Então escolheram homens com algumas características especiais, características que Deus acha assim fundamental para que eles pudessem estar delegando algumas tarefas desta igreja. E dentro destes homens, vamos citar aí bastante o nome de Estevão. Amém? Glória a Deus. O primeiro texto que vamos ler então é Mateus capítulo 20, versículo 26, que diz assim, Jesus falando, não será assim entre vós. Antes, de qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o que vos sirva. Havia naquele momento uma discussão entre os discípulos, quem iria sentar à direita ou à esquerda de Jesus nos céus. Então Jesus, ele não critica isto neles, de querer saber, mas eles têm um bate-papo em função disso e Deus então lança, né? Utilizando-se desse argumento que eles queriam crescer a ponto de sentar à direita ou à esquerda de Jesus, então Jesus lança, olha, quem quiser ser o maior dentre vós, então precisa servir. Não façam como o mundo faz, aonde elegem um que manda e ele manda e os outros obedecem. Não. No reino de Deus, aquele que quer ser grande, ele precisa servir. Amém? Então, o serviço, na aula se acompanha comigo. Características dos grandes ministérios. Exemplo de um servo de Deus. Quem é esse exemplo? É exatamente Estevão, conforme nós estávamos falando. Então, o texto está lá em Atos capítulo 6, mas eu vou então já tratar diretamente em alguns versículos específicos que falam da vida de Estevão. Estevão, um verdadeiro exemplo. Tá? No versículo 8, olha uma das características que Estevão tinha e por isso foi escolhido. Porque Deus falou assim, olha, escolha homens com essas características, né? E é exatamente a função desta aula. Então eu não vou me adiantar, não. Vamos lá. Estevão, um verdadeiro exemplo. O versículo 8 de Atos 6, 8, diz assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Veja só, uma das características desse verdadeiro homem, exemplo de serviço do Senhor, é que ele era cheio de graça, ou seja, cheio de presente e merecido. Quem tem muito presente e merecido, quem vive pela graça de Deus, também tem muita graça para oferecer para outros que também não teriam direito a esta graça, mas porque eu tenho muita graça e sou muito perdoado e muito amado pelo meu Deus, então eu posso te servir. E assim era uma das características de Estevão, por isso ele foi então escolhido para esse servido, foi escolhido pelos apóstolos. Mesmo não sendo um apóstolo, ele foi escolhido pelos apóstolos e fez um grande sucesso aí. Versículo 9. Os adversários não podiam resistir à sabedoria, nem ao espírito com que Estevão falava. Ou seja, Estevão, ele era um homem sábio, estudado na palavra, a ponto de debater com os intelectuais daquela época e pelo espírito que habitava nele, que era o Espírito de Deus, as suas palavras, né, não conseguiam ser mudadas, não poderiam ser vencidas.
em relação a esses teólogos da época, vamos dizer assim, aqueles que eram os estudiosos da época, né? Então Estevão, ele sempre tinha uma posição e uma palavra de autoridade sobre aqueles lá, exatamente porque o Espírito de Deus o enchia de sabedoria, né? Olha que coisa, né? Os adversários, então tinha Estevão e tinham aqueles que ficavam em volta tentando ludibriar, tentando enganar o povo, e Estevão ia desmascarando eles com a sabedoria do Espírito Santo, ok? Versículo 15 de Atos capítulo 6, vejamos aqui mais uma das características de Estevão. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O que a gente espera ver no rosto de um anjo? Eu imagino paz, né? Você, na mesma forma que você passa uma serenidade, uma alegria, né? É isso que a gente espera ver no rosto de um anjo. E ao mesmo tempo, uma autoridade, ousadia. Tudo isso expresso ali nas características de um anjo. E assim que viam Estevão. Olhos sábios, né? Boca sábia. É isso que eles enxergavam, ou seja, a fisionomia de Estevão também agradava aos olhos dos discípulos e daqueles que estavam lá com ele. Assim tem que ser também a nossa fisionomia também precisa agradar. Por isso eu sempre falo a respeito do sorriso, né? Eu luto com isso também, mas é importante falarmos assim, sorrindo como eu estou falando agora, né? Isso é um treino, é importante nós demonstrarmos a alegria que está no nosso coração. Claro que se você está triste, você não vai falar com alegria, mas se você está feliz, demonstre através de um sorriso. Amém? Versículo 14 diz assim: pois o ouvimos dizer de que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou, né? O segredo de seu ministério foi serviço. Embora não tenha sido contatado entre os apóstolos, pôde desenvolver o ministério de serviço com a mesma paixão que os apóstolos faziam. Ele defendia então a tese que o Senhor não habitava mais nos templos, mas habitava, claro, dentro de nós, dos nossos corações. E por isso deveríamos servir, né? Não servir ao templo, às paredes, mas servir às pessoas. E por conta disso ele acabou aí tendo uma retaliação muito grande. Mas vimos então algumas características de Estevão, um homem que foi exemplo e foi escolhido pelos discípulos para servir por conta dessas características, amém? E nós vemos aqui também no versículo 3 de Atos 6:3, nós vemos os requisitos que uma pessoa precisa ter para servir, amém? Atos capítulo 6, versículo 3 diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. A igreja estava crescendo e precisavam então delegar tarefas, né? Isto é muito importante, e quando vamos delegar tarefas, precisamos nos atentar a esses requisitos. Primeiro deles, deveriam ser pessoas de bom testemunho. O que é uma pessoa de bom testemunho? É aquela pessoa que você vai à empresa dela e ele diz que ele é um bom pagador, ele entrega o trabalho como deve ser entregue e todos estão satisfeitos pelo trabalho dele. Ou então vai no trabalho dele, lá também ele tem um bom testemunho. Tudo que ele faz é aprovado pelo seu chefe, tudo que ele faz é aprovado em casa pela sua esposa, não tem nada a esconder, não tem um passado. Quando você puxa a ficha criminal dele, ele tem tudo em ordem, ele é um bom testemunho para a sociedade. Ele não tem o nome sujo, ele tem as suas contas pagas, ele é homem de uma mulher só, ele tem os seus filhos sob sujeição a ele. Isso é dar bom testemunho. Não adianta nós queremos escolher pessoas que não deem bom testemunho, porque certamente nos dará
problema, né? Nós vamos aqui agora para uma outra característica que esse versículo diz, que é homens cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Quando você é tomado pelo Espírito Santo, as suas ações, então, precisam ter as características do Espírito Santo, né? E nós sabemos que o Espírito Santo, lá em Gálatas, está escrito, né? Ele é longânimo, ele é benigno, ele tem domínio próprio, ele é moderado, ele é alegre, ele perdoa. Então, homens com essa característica, cheio do Espírito Santo, e vale até a pena a gente dar um pulinho lá no livro de Gálatas, para a gente dar uma lidinha nesse texto. Eu acho, se não me engano, é Gálatas capítulo 5, vamos ver aqui, pois a carne, idolatria, mas o fruto do Espírito, as características de um homem cheio de Espírito, é um homem que ama, um homem alegre, que tem paz, é paciente, ele é amável, ele é bondoso, ele é fiel, ele é manso e ele tem o domínio próprio. Olha que coisa, né? Então, nós precisamos e buscamos homens com essa característica. Precisamos buscar. Homens cheios de sabedoria. Que tipo de sabedoria é essa? A sabedoria que vem do Espírito Santo é aquela que ela bate exatamente com a palavra. Se você pedir um conselho para mim na área financeira, tudo que eu devo lhe falar é o que está escrito na palavra de Deus sobre esta área financeira. Se você falar comigo sobre a área conjugal, da mesma forma, eu busco o que a Bíblia diz a respeito disso. Em todas as áreas, se eu, ao invés de dar o que eu acho, o que a minha experiência diz, eu buscar o que a palavra diz, é exatamente nós vamos ter a sabedoria de Deus à nossa disposição. Né? E muitas vezes nós vamos procurar conselhos com pessoas que falam da sua própria experiência. E na verdade nós estamos buscando um conselho de uma pessoa cristã, porque nós queremos saber o que Deus pensa aqui a respeito. Seja bom ou seja mal, eu quero saber qual que é a posição de Deus. E eu tenho o livre-arbítrio de escolher sim ou não. Então, homens cheios da sabedoria de Deus, ou seja, conheçam a palavra de Deus. Amém? Então, são 3 características que precisamos ter para ser um bom servo do Senhor. Amém? Item número 2 da nossa lição diz: características do serviço e dos servos de Deus. E tem um coração de servo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 13. Efésios 4, versículos 11 e 13 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ok? Então, nós precisamos o quê? Nos dispor para o serviço do Senhor, independente dos dons que temos, né? Claro que temos alguns, tem esses dons, e nós precisamos usar esses dons para a edificação do corpo de Cristo, fazendo com que? Com que o que o versículo diz aqui, fazendo com que eu quero usar exatamente o termo, para preparar os santos para a obra do ministério. Então, esses dons estão vinculados para a preparação da igreja, para que a igreja possa trabalhar. Né? Então, você vê que alguns são separados para preparar a igreja, os santos, e esses santos são preparados para servir na igreja. Todos, então, devemos servir. Número 2, é ser paciente diante das adversidades, ou seja, diante das adversidades, este servo precisa ser paciente, porque tudo passa nessa vida. Olha o que diz em Colossenses 1:24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo trabalhava e se sacrificava em prol da igreja. Alguns não querem mais servir a igreja, estão frustrados, mas Deus deu a vida dele pela igreja e espera que nós façamos o mesmo. Nós possamos servir a ele, que é o cabeça, servindo a igreja
dele. Amém? Sempre muito paciente. E paciente não é ser paciente no momento da bonança. Não. É no momento que somos perseguidos, no momento que temos lutas, porque certamente teremos vitórias depois dessas lutas, claro. É consagrar nossas vidas para o serviço total de Deus. Olha aqui o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, né, dos versículos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Portanto, você, meu filho Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie, ou seja, entregue, ensine a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nossa vida tem que ser entregue totalmente a Deus, tá? Servindo na igreja, no trabalho, em casa, sempre servindo, como aquele versículo diz, como se estivesse servindo a Deus. Amém? É dar-nos em descanso pelo novo. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Ou seja, não queremos nos encostar num ministério para sermos um peso para o ministério. Muito pelo contrário, queremos trabalhar em favor do ministério também. Ou seja, igreja, ser pastor, ser líder, não é para ter benefício do ministério. Não temos benefício porque é muito pesado, né? O corpo é de Cristo e o benefício é da igreja do Senhor Jesus. Então, o verdadeiro coração de servo, ele não leva um peso em demasia para a igreja. Muito pelo contrário, ele se entrega em favor da igreja, como Cristo assim também fez. B. Argumentos errados com relação ao serviço. Então agora eu vou ler rapidamente, mas são desculpas que pessoas usam para não servir a igreja do Senhor Jesus. E tem o primeiro tracinho aí. Alguns acreditam que é uma atitude de desonra. Por exemplo, a maioria gostam de ser servidos, mas o coração de servo é aquele que serve. Então, quando a pessoa faz alguma coisa na igreja, no ministério, ela se sente humilhada e ela se sente desprestigiada, né? E isto é errado. Não é uma atitude de um servo do Senhor. Você tem que lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro porque não tem diferença lavar o banheiro e estar em cima do altar para Deus. Porque tudo que eu estou fazendo é para Deus e Ele vai se agradar de tudo isso. O segundo tracinho aí. Que serviço deve ser exercido por aqueles que não têm ministério? Que tem ministério, né? Ou seja, só tem que servir aqueles que têm ministério. Ou seja, que tipo de ministério esses falam, né? Apóstolos, mestres, professores, e evangelistas e profetas. Como nós lemos em cima. Alguns acham que só esses devem trabalhar. Mas o próprio versículo diz que esses devem trabalhar, né, esses que têm ministério, para fortalecer os santos, que sou eu e você, a fim de que o corpo de Cristo se edifique. Ou seja, estes santos, eles trabalhem para a edificação do corpo de Cristo. Assim nós temos alguém ensinando, alguém aprendendo e todos fazendo. Ok? Alguém ensinando, alguém aprendendo e todos fazendo. É o que nós vemos com Jesus. Jesus veio, ele fazia o milagre, depois ele ensinava o milagre, depois ele enviava o discípulo para fazer o milagre junto com ele, e depois ele enviava o discípulo para fazer o trabalho sozinho. Amém? Terceiro item, que é mais uma forma de consagração dos líderes. Ou seja, um ministério é usado só para os líderes estarem se consagrando mais, porque vão se consagrar quando são pastores,
quando são líderes de pequeno grupo, quando cantam, então precisam se consagrar mais, então precisam estar envolvidos mais no ministério. É um engano, porque na verdade todos devemos, né, como o próprio versículo diz, e a gente volta no princípio desta aula, né, todos os santos devem se envolver, não só esses que têm ministério. Outra desculpa que dão é, outros o relacionam com o uso de certo tipo de roupa. Ou seja, não, eu não gosto de usar aquele determinado tipo de roupa, então não é para mim esse ministério, né? Eu não gosto de pôr uniforme no diaconato, por exemplo, então esse ministério não é para mim. Eu gosto de usar uma saia curta, então eu não posso exercer nada em cima do altar. Muito pelo contrário, né? Você pode mudar a tua saia e subir no altar, né? Ia ser muito bom, tá? Maquiagem, piercing, todo esse monte de coisa aí, nada disso pode ser empecilho para nós servirmos no reino de Deus. Então esses são argumentos errados em relação ao serviço. Item C, o serviço o torna grande. E é uma verdade, né? Porque o próprio Jesus disse, você que quer ser grande, então que sirva. É um requisito indispensável, não é uma opção. Ou seja, eu preciso servir para crescer. Se eu não sirvo, então eu desanimo e eu morro. Muitos estão desanimados da igreja porque não servem. E não servem, não crescem. Se não crescem, se desanimam porque não crescem. Então é um requisito indispensável servir ao Senhor. Jesus manda os homens servirem as suas esposas como ele o fez com sua igreja. Ou seja, se o homem quer ser grande na sua casa, ele precisa servir a sua esposa em todos os aspectos. Precisa amá-la, precisa protegê-la, precisa corrigi-la também, quando precisa ser corrigi-la, porque assim Deus faz conosco. Então, você marido que quer ser grande na sua casa, o verdadeiro rei da sua casa, você precisa tratar a sua esposa como rainha. E tratá-la como rainha é você também falar o que você quer que ela assim também o faça. Amém? Jesus disse que todo aquele que se humilhasse como uma criança seria o maior no reino de Deus. Isso, uma criança pura, que apenas serve para agradar aos pais. Porque os filhos geralmente querem agradar aos seus pais. Então nós servimos porque queremos agradar a Deus. Esse é um coração de criança, sempre criança na presença do Senhor, querendo agradá-lo em todo o tempo. Então, conclusão, como Estevão, Deus também quer nos usar, mas devemos romper com esses argumentos que temos em nossa mente, para que entendamos que a chave para ter grandes ministérios é servir. Outro argumento que não está na aula, mas me vem à mente aqui, é o pecado. Eu não estou preparado para servir porque eu ainda tenho alguns pecados enrustidos. Meu amado, todos nós temos, e esses pecados já foram pagos. O que cabe a nós é lutar contra esses pecados, acreditando que Jesus está conosco e nos ajudando. Então, lá em 1 João 1, 8 e 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, não é desculpa não servir por conta do pecado. Você precisa servir mesmo assim, tá? Se arrependa, confesse o teu pecado e vai trabalhar para Jesus. Amém? Tarefas. Os alunos devem estabelecer princípios em sua vida com respeito ao serviço na área ministerial. Aplicação. Procure seu líder e peça-lhe que durante o culto dominical ou em qualquer outra ocasião, lhe atribua uma tarefa a seguir, escreva a experiência e comente com outras pessoas. É bom você servir e depois comentar com outras pessoas o como foi bom servir, porque dessa forma você está crescendo e aparecendo no reino de Deus. Sempre dando, claro, trabalho é nosso, mas a honra é sempre do Senhor Jesus. Amém? Pai de amor, que esta aula possa ter, Senhor, ministrado em nossos corações, revelado a esses que estão ouvindo o real desejo, do teu desejo para nós com o serviço no teu reino. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus os abençoe e até a próxima aula.